Amém, amados? Quem achou aí Atos dos Apóstolos, capítulo 12? Diga amém. Vamos ler, querido? Vamos lá. Está aqui já? Já começou. Quem quiser ler aqui em cima. Irmãos, uma outra coisa importante. Eu até acredito que os irmãos têm a Bíblia no celular. Eu conheço muitas pessoas que têm a Bíblia no celular. E quando eu falo ler a Bíblia, as pessoas vão ali ler a Bíblia. Mas é inadmissível, querido, que você, por exemplo, venha no culto e você, no horário do culto, querido, vai olhar o zap aí para você mandar mensagem, alguma coisa nesse sentido, irmãos, é uma disciplina isso, tá bom? Então você tem que disciplinar. Então aqui na igreja, por exemplo, tem internet, mas a gente está trocando a senha toda semana para dificultar. E aí tem pessoas que chegam, não libera a senha, pelo amor de Deus, não libera. Aí a gente na semana que vem já muda a senha de novo, já muda de novo. É o meio, querido, da gente pegar e te abençoar. Por quê? Porque, puxa vida, você saiu da sua casa, você veio para a igreja, agora chegar aqui, fica tocando aquela musiquinha, mensagem, aquele sinalzinho, aquelas coisinhas, e as pessoas ficam desesperadas. Irmão, sabia disso? Eu estou falando para vocês que a gente é tentado a olhar o que está escrito ali. É tentado, vamos vencer isso aí em nome de Jesus. Vamos lá pela palavra de Deus. Diz assim o versículo 1 de Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão. Versículo 5, é importante. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínuas oração por ele a Deus. Pedro é libertado da prisão. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para prendê-lo, estava Pedro dormindo entre dois. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e brilhou uma luz da prisão, tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as algemas, disse-lhe o anjo: vista-se e calça suas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro saindo, o seguiam, e não sabiam que era real que o anjo estava fazendo, mas pensava que estava tendo uma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinho. Tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Amém, queridos? Amados, nessa noite eu queria falar de algumas coisas muito importantes. E no final de tudo, evidentemente, nós vamos trazer, junto com essa mensagem, alguma coisa que possa trazer, querido, hoje aqui, e uma oportunidade para que todas as famílias aqui representadas sejam abençoadas por Deus. Amém, queridos? Antes de continuar nesse trecho da palavra de Deus aqui, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos. E queria pedir, queridos, se os irmãos pudessem nesse momento fechar seus olhos, eu queria, diante de Deus, fazer uma oração, pedir que Deus possa nessa noite realmente nos conduzir, e que Deus possa realmente nessa noite falar conosco. Amém, queridos? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu queria dizer uma coisa, meu querido. Eu não sei a sua vida, o que você passa. Eu não sei, querido, se você tem vivido momentos na sua vida em que talvez, querido, você se encontre meio que perdido. Tomara que isso não tenha acontecendo, não esteja acontecendo. Eu não sei nessa noite, querido,
Qual é a motivação que você tem para viver? Qual é a expectativa que você tem para viver? Eu não sei se nessa noite existem algumas prisões da sua alma, algumas palavras lançadas, algumas frustrações, até decepção. Eu não sei se você vive no teu casamento os seus melhores dias. Eu não sei se você vive, querido, na tua vida social os seus melhores dias. Eu não sei, querido, o que está dentro do teu coração, mas eu queria dizer uma coisa em nome de Jesus. Está aqui nessa noite um Deus que tudo pode, que tudo vê, e que, segundo escreveu Jó, lhe disse em Jó 42, versículo 1: eu sei que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Eu sei que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O que Deus tem para a tua vida talvez não seja isso que você está vivendo, ou talvez seja muito mais, querido, do que você está vivendo. Eu não sei, não te conheço no teu íntimo, não conheço ninguém no íntimo aqui, mas eu queria dizer para você que nessa noite chuvosa de domingo, existe um Deus nesse lugar, querido, que esse Deus não está aqui por minha causa, Ele está aqui apesar de mim. Esse Deus está aqui é por sua causa, porque Ele te ama, Ele morreu na cruz para te salvar. E nessa noite, querido, Ele quer trazer talvez uma resposta para a tua vida. Por isso, eu queria que no nome de Jesus Cristo, você nessa noite, querido, estivesse atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar. Pai, no nome de Jesus, eu consagro a minha mente a Ti, Senhor. Eu consagro a mente de cada um nessa noite a Ti, Jesus Cristo. Que o Senhor possa vir com todo o poder, com toda a autoridade, e fazer uma obra tremenda no coração dos Teus filhos. Tu és um Deus vivo, um Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, prospera nessa noite, papai querido. Abençoa os Teus filhos de uma forma tremenda e poderosa. Que haja nessa noite, Pai, o derramado do Teu Espírito Santo. Que haja nessa noite a revelação da Tua palavra. Que haja nessa noite corações transformados e vidas transbordantes da Tua presença. Pai, nós oramos a Ti porque nós cremos no Senhor. E sabemos que o Senhor está presente. E que o Senhor vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Fala comigo. Fala com tua igreja nessa noite. Espírito Santo, somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser, eu queria que você colocasse a tua mão direita sobre o teu coração. Se você quiser colocar a tua mão direita sobre o seu coração, eu queria, se você quiser também, que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Se você quiser repetir comigo uma oração, que você pudesse dizer o seguinte: Pai, em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido, que o Senhor venha, em nome de Jesus, através do seu Espírito Santo, habitar no meu coração. Jesus, eu te entrego o meu coração. Fala comigo, Jesus. Eu preciso receber a Tua palavra. Amém? Amém, queridos? Puxa vida, como é bom termos essa convicção. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus nos ensina aqui a respeito de o momento na vida dos apóstolos, e que eles foram perseguidos, querido, por conta daquilo que eles estavam vivendo, por conta daquilo que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz aqui que o rei Herodes, ele perseguiu a igreja, não somente perseguiu a igreja, mas ele matou Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Ele prendeu João no cárcere, querido, e Deus não se agradou, do Pedro no cárcere, e Deus não se agradou de que Pedro ficasse preso. E Deus, ele deu livramento para Pedro. Agora Deus não deu livramento para Tiago. Isso, querido, se nós observarmos, por exemplo, a determinados pontos de vista,
A gente poderia de repente pensar que Deus é um Deus de injustiça, e que Deus muitas vezes Ele olha para pessoas diferentes. Eu lembro uma vez que teve um irmão que ele contendeu comigo, ele dizia o seguinte para mim, ele falou: pastor, Deus faz acepção de pessoas. Deus ele faz acepção de pessoas. Eu falei para o irmão: você está louco? Como que Deus faz acepção de pessoas? E talvez ele poderia argumentar o seu argumento em relação a isso aqui. Por quê, meus queridos? Por quê? Porque o Tiago foi morto a fio da espada. O Pedro, ele tinha lá 4 companhias de guarda, de 4 pessoas, e o anjo chegou, ele pensou que era um sonho, e tirou ele, e ele saiu para fora, e ele continuou a falar da palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos às vezes muitas coisas, para muitas direções da nossa vida, às vezes nós enxergamos só que daquilo que os nossos olhos vê. Mas quando a gente olha, querido, muitas vezes com os olhos de Deus, a gente pode compreender que Deus ele vê diferente. Deus ele vê diferente. E aí, querido, é uma questão de compreensão. Por exemplo, eu poderia nessa noite aqui demonstrar isso para você, talvez até num tom de brincadeira, talvez até num tom de fazer uma brincadeira com você. Por exemplo, eu poderia perguntar hoje: quem gostaria de estar muito próximo de Jesus aqui nessa noite? Quem gostaria de estar próximo de Jesus? Olha quantas mãos levantou. Talvez através da morte, se você morresse hoje, amanhã você ia estar com Jesus. Aí eu pergunto agora para vocês: quem quer morrer nessa noite aqui? Levanta a mão. Você está entendendo como é que é essa questão de ponto de vista? Às vezes, irmãos, a gente vê determinadas coisas como o fim de tudo, e às vezes Deus ele vê determinadas coisas como o início de tudo. Então aí a grande questão é que nós precisamos, sabe fazer o quê? A gente precisa estar preparado. Preparado em que sentido? Preparado como se fosse um vestibular, como se fosse uma prestação de conta? Não, nós temos que estar preparados para a gente ter uma vida com Deus, e a gente possa compreender Deus na sua totalidade. Deus ele conhece todas as coisas. Mas aqui, por exemplo, irmãos, eu não quero nem falar nesse sentido. O que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos aqui, é que nesse trecho aqui, nós observamos aqui, e nós vemos aqui que o inimigo, que o diabo, querido, ele realmente ele existe, e realmente ele pode vir e tocar e destruir muitas vezes uma base de uma família. É sobre isso que eu queria falar. Por exemplo, na minha introdução aqui está dizendo o seguinte: todos nós já passamos, e é bem provável que tenha pessoas aqui nessa noite passando por situações difíceis. O próprio Deus nos alertou a respeito disso. Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas o mais importante é que nós venceríamos, porque Ele venceu. Amém ou não? Então eu queria abordar com os irmãos aqui: olha, enquanto estamos passando por momentos como este, muito difícil, existem 3 áreas das nossas vidas, e que o inimigo ele tenta fazer o quê? Ele tenta nos desestabilizar. E nesse trecho aqui nós vamos falar a respeito dessas 3 áreas, querido, e que muitas vezes o inimigo ele tenta nos desestabilizar. Amém ou não, querido? A primeira situação, ela se encontra aqui no versículo 5 de Atos capítulo 12. O que é que diz aqui no versículo 5? Olha o que diz o seguinte: olha, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Amém ou não, querido? O que a igreja fazia? A igreja fazia contínuas orações por Deus a ele. O que eu queria falar aqui nessa noite, querido? Eu queria falar aqui nessa noite a respeito disso, a respeito de algumas armas espirituais. Eu na terça-feira eu ministrei aqui, querido, a respeito da prática da palavra, continuando o culto do domingo. E eu falei muito sobre um texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, e que nós vamos ler aqui nessa noite, e que 2 Coríntios capítulo 10 fala a respeito de algumas armas das nossas vidas. E isso nos arremete, sabe aonde? A nós vivermos uma vida com inteligência,
uma vida, querido, com inteligência na presença de Deus. Por quê? Se existe um fato de que Deus existe, e se existe um fato de que o diabo existe, e se existe um fato de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que o diabo é como um ladrão que veio roubar, matar e destruir, queridos, muitas vezes o lado que a nossa vida ela vai caminhar depende muito da nossa decisão. A decisão ela é fundamental nas nossas vidas. Se você, por exemplo, decidir muitas vezes em fazer a vontade da sua carne, consequentemente você vai ter algum prejuízo. Se você decidir, querido, sufocar a vontade da carne e decidir por Jesus, você vai ter prejuízo. Desculpa, você não vai ter prejuízo, você vai ter realmente a presença de Deus na sua vida. Então a nossa vida, querido, ela se torna difícil muito por conta desse ponto de vista. Por quê? O diabo tem interesse, como Deus também tem interesse nas nossas vidas. Mas o que vai fazer valer, o lado que nós vamos ficar, o que vai acontecer nas nossas vidas, implica evidentemente na nossa decisão. Então, por exemplo, aqui, o Pedro ele foi preso, as pessoas já tinham vivido aquele momento ali, e já tinham presenciado que o Herodes não estava para brincadeira. Por quê? Porque o Herodes já tinha matado o Tiago já tinha sido morto. Então aí o que aconteceu? A igreja ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu reagir. E qual foi a reação da igreja? A reação da igreja foi orar a Deus. Então, querido, existem momentos, circunstâncias na nossa vida, e que muitas vezes, querido, existem pessoas que estão sofrendo algumas baixas, a família está passando por problemas, ele está passando por problemas, é problema com o namoro, é problema no casamento, é problema, querido, de todas as ordens, mas as pessoas muitas vezes ela não expressa o quê? Ela não expressa a sua reivindicação, ela não expressa diante de Deus a sua indignação em relação a isso. Irmãos, vejam bem, se vocês que decidir viver nesse mundo e ser uma pessoa passiva, presta atenção, uma pessoa passiva, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem trabalha em empresa sabe, querido, se você for funcionário de uma empresa e você for passivo, querido, as pessoas vão montar, desculpa a expressão, montar cavalo em você na empresa, e você vai se arrebentar de tanto trabalhar. Por quê? Porque alguém vai explorar você. Se você for uma pessoa que você vive no meio de convívio de pessoas de qualquer ordem, que pode ser até de nível universitário, e se você for uma pessoa passiva, você não lutar pelos seus direitos, você vai sempre ficar sobrando. Então o que acontece às vezes? Que dentro da igreja, dentro desse contexto de igreja, irmãos, a nossa decisão, a nossa imposição, ela determina nas nossas vidas qual é o rumo que a nossa vida vai tomar. Imagina uma pessoa passiva, por exemplo, o diabo está acabando com a sua família, o diabo está destruindo o relacionamento, está acabando com o amor que existe entre o marido e mulher, está destruindo separação, a depressão está chegando, está derrubando as pessoas, vontade de cometer suicídio, destruindo a vida financeira, aí a pessoa fica como? Passiva. Irmão, presta atenção, imagina só, quantas pessoas choram porque, por exemplo, tem seus filhos que estão perdendo seus filhos pela droga, estão perdendo seus filhos para o mundo, estão perdendo as suas filhas para a prostituição, para a promiscuidade. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a força? Qual é a força para reagir? Qual é a força que a pessoa tem que reagir? Irmãos, às vezes não adianta gritar, não adianta murmurar, não adianta muitas vezes criticar o poder público, porque isso não vai mudar absolutamente nada. Aí Deus ele apresenta o quê? Deus apresenta armas, querido, armas eficazes, armas, querido, que vai além da imaginação do ser humano, armas que elas têm um poder extraordinário. Por isso eu queria convidar os irmãos para nós ler lá em 2 Coríntios, capítulo 10, carta apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, o Osés vai colocar para mim aí, versículo 3, quem está lá? Ah, é o Arthur? O Osés só está mexendo no botãozinho do som lá do volume, é o Arthur que está aqui. Arthur, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6, vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Temos que usar nossas armas espirituais, como a igreja fez com Pedro.
Olha o que diz aí o versículo 3, 2 Coríntios capítulo 10. Vamos lá, meus queridos, comigo. Olha o que diz o versículo 3. O apóstolo Paulo dizendo: pois, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém ou não, querido? Olha, eu vou repetir o versículo 4. As armas da nossa milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. Derrubamos todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda altivez, toda palavra contrária que se levanta, a gente derruba. Como que a gente derruba? Através de armas espirituais. Amém, querido? Eu dei um exemplo aqui na terça-feira, que eu falei um pouco disso aqui, a respeito de uma coisa muito importante. Por exemplo, quando você observa, por exemplo, aqueles filmes antigos, você observa que a grande diferença na batalha era por a questão do número de pessoas e pelas armas que as pessoas usavam. Só existe controvérsia nisso aí quando Deus estava no negócio. Porque, por exemplo, quando os exércitos de Cícera, um grande general de guerra, veio lutar contra o povo de Deus, que eram verdadeiros tanques de guerras, Deus destruiu tudo aquilo lá. Como? Deu uma chuva tremenda, atolou tudo, ficou tudo mobilizado, aí o povo de Deus veio e destruiu as pessoas. Mas fora essa ação de Deus, o que acontecia? As armas eram muito importantes. Quem é que não se lembra aqui na Segunda Guerra Mundial, desculpa, o segundo ou terceiro, não me recordo agora, as professoras podem me ajudar aí, quando o Japão, aliado da Alemanha, queria conquistar o mundo. Aí estourou duas bombas nucleares no Japão. O que os japoneses fizeram? Entregaram as armas. Acabou de conquistar. Ninguém quer conquistar mais nada depois que soltou a bomba atômica. Então, aí, não estou dizendo que isso é uma coisa certa, estou dando um exemplo para você de armas certas. Acabou a guerra quando eles conheceram que tinha tal da bomba atômica. Então, imagina só você, meu querido, você vai lutar numa luta, onde você, além do que, o pior do que você está com a arma errada, é você não ter arma. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala de armadura, ele fala o seguinte: olha, nós não temos que lutar contra a carne, não, e nós não temos que lutar contra o sangue, não, nós temos que lutar contra quem? Contra os principados e contra as potestades. Aí eu pergunto para você, como é que você vai vencer o diabo, irmão? Qual é o jeito de vencer o diabo, irmãos? Qual é o jeito que se vence o diabo? É só se você se revestir da autoridade de Jesus Cristo. Irmãos, olha aqui para mim, o diabo não obedece ninguém. Mas quando você fala em nome de Jesus, aí muda tudo. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. Quando você tem autoridade para você falar assim, em nome de Jesus, muda tudo. Irmãos, você sabe que eu já fui o pastor, daquele pastor que sexta-feira eu começava a orar e mandar Satanás manifestar. E era gente demoniada para todo lado da igreja. Aí sabe como que eu fazia, irmãos? Que eu gostava de fazer? Eu amava fazer, sabe o que, irmão? Presta atenção aqui em mim, por favor. Você sabe o que eu amava fazer na igreja? Era orar, querido, para aquele demônio que estava naquelas pessoas ali. E eu falava assim para o diabo assim: Satanás, deixa eu te fazer uma pergunta para você. O que você sentiu
o dia que Jesus Cristo desceu no inferno e chegou no inferno triunfante e pediu para você vir, e você foi gemendo, e ele ergueu os pés e pisou na tua cabeça, esmagou a tua cabeça e tomou da tua mão a chave do inferno, a chave da morte. Irmãos, era um grito terrível que o demônio dava. Eu rolava de dar risada. Eu falava: tá vendo, demônio? Esse é o meu Jesus. Ele pisou na tua cabeça. Esse é o meu Jesus. Então aí eu paro um pouco e penso hoje, só dando um exemplo para você. Eu paro hoje e penso um pouco, irmãos. O Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos aqui, ele fala aqui que no momento em que o Pedro estava preso, o Tiago já tinha sido traspassado, e possivelmente o Pedro ia ser morto. A igreja de Jerusalém, ela estava vivendo o seu ápice, ela estava ali totalmente na dependência do Pedro. Se não fosse a intercessão daqueles irmãos ali, com certeza, queridos, o que ia acontecer? O Pedro ia morrer e a baixa ia ser muito grande no meio do povo. Mas qual foi a arma que aquelas pessoas usou ali? Foi a oração. Foi a oração, irmãos. Eles começaram a orar ali um outro, e começaram a interceder diante de Deus, interceder diante de Deus, interceder diante de Deus. O que aconteceu? Deus, ele mandou um anjo, irmãos, e o anjo chegou na prisão. Existia 16 guardas prendendo Pedro ali, e eles algemaram as algemas de Pedro nos guardas. Mas você sabe o que chama a atenção aqui? É que a Bíblia fala que o Pedro foi dormir. O Pedro foi dormir. Irmão, quem é que iria dormir se soubesse que no outro dia se ia ser morto? Quem ia dormir, querido? Quem ia dormir se você soubesse que o seu irmão já tinha sido morto, o seu parceiro, discípulo de Jesus, já tinha sido morto? Quem ia dormir, irmão? Quem ia dormir? A Bíblia diz isso. Vamos ver Atos 16. Vamos ver Atos 16. Vamos ver Atos 16. Eu vou ler de novo. Por aquele mesmo tempo, Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães. Havendo-o prendido, trancou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados que o guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. A igreja orava. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para prendê-lo, estava Pedro aonde? Aonde que o Pedro estava, versículo 6? Dormindo. Dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta aguardavam a prisão. Aí eu pergunto para você: é pouco isso? É pouco, irmão? É pouco? 2 algemas, 16 guarda, uma algema com uma companhia, uma outra algema com uma outra companhia, os guardas lá fora da prisão para ele não fugir. Ele já tinha ali, querido, evidentemente, tomado conhecimento que o Tiago já tinha sido morto, traspassado com espada, e ele ia ser apresentado outro dia. Aí ele vai dormir. Ele vai dormir, irmãos. Ele vai dormir. É o que a Bíblia está dizendo ali, foi dormir. Aí eu pergunto para os irmãos: como é que pode isso? Como é que pode, irmãos? O Pedro está dormindo. Mas você sabe qual que é a questão do Pedro aqui? É que o Pedro fazia parte, sabe do que, irmão? O Pedro fazia parte de uma família. Uma família. Qual que era a família que Pedro fazia parte? A família Atos dos Apóstolos. A família de pessoas que oravam pelos outros. A família de pessoas que tomavam a dor um para o outro. A família de pessoas que entendiam, queridos, que só existe uma maneira de derrotar o diabo. Sabe qual? É usar as armas corretas. Usar as armas espirituais, irmãos.
A única maneira que nós derrotarmos o diabo é usando as armas espirituais. Por isso que o Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, dizendo: as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para fazer o quê? Para destruir qualquer raciocínio, ou que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora eu pergunto, amados, os dias estão difíceis, a família muitas vezes está sendo arrebatada por várias circunstâncias. O mundo, querido, como o próprio Jesus já disse, ele diz o seguinte: olha, o mundo, ele jaz do maligno, o mundo está na mão do maligno, o império das trevas, ele tem, querido, ele tem manifestado, querido, o poder dele no mundo. Agora, qual é a maneira de vencer tudo isso? O apóstolo Paulo dá a receita: você tem que usar armas espirituais, você tem que usar armas corretas. Armas espirituais aqui, queridos, é o que a igreja usou. O que a igreja usou? A igreja foi, e o que diz a palavra de Deus aí no versículo 5? Eu vou repetir. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínuas oração por ele a Deus. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? É as pessoas se preocupando um com o outro. Irmãos, como é que uma pessoa pode ter Deus no coração se ela não quer nem saber o que está acontecendo com outras pessoas? Esses dias eu vi uma reportagem que um casal ele foi assaltado no Rio de Janeiro e a mulher tomou um tiro. E o marido ele nem sabia que a mulher tinha tomado um tiro. A hora que ele viu que a mulher tomou um tiro, ele tentava parar os carros assim para os carros ajudar ele. Os carros, se ele ficasse, passava por cima. Ninguém quis ajudar ele. Ninguém quis ajudar ele. O mundo, queridos, ele está tão esquisito que antigamente, quando morria uma pessoa de uma morte trágica, a gente ficava triste. A gente falava assim: puxa vida, como que aconteceu isso? A pessoa é tão nova, como que pôde isso? Você percebeu que hoje a gente não está nem aí com esse negócio? Morreu a pessoa? Está assim hoje. Por quê? Será que o amor está esfriando realmente? É óbvio que a Bíblia se cumpriria, mas irmãos, preste bem atenção. O Pedro, ele estava preso, ia ser entregue à morte o outro dia, mas o Pedro sabia que ele tinha pessoas que estavam se compadecendo, pessoas que estavam dispostas a pagar o preço por ele. E a Bíblia diz então que as pessoas faziam oração contínua, e naquela oração contínua que as pessoas faziam, o Pedro vai dormir, irmãos. O dormir aqui, queridos, não é no sentido em que a pessoa muitas vezes não está dando ênfase àquilo ali. Irmão, você sabe de uma coisa, querido? Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Mas a Bíblia diz, vamos falar daqui a pouco sobre isso, que para a pessoa confiar em Deus, ele tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Então, amados, a primeira questão aqui que eu queria falar com os irmãos aqui é o seguinte: a primeira seta que o diabo lança na vida das pessoas é a seguinte: olha, a sua situação não tem mais jeito. A segunda seta é: desista de lutar. A terceira seta é: chegou ao fim. E o Pedro estava vivendo tudo essa perspectiva, mas a Bíblia diz aqui que as armas da milícia que eles foram usar eram armas espirituais. Armas espirituais, querido, é quando uma pessoa, ela não é uma pessoa passiva, ela é uma pessoa que reage, ela é uma pessoa que ela corre atrás, uma pessoa que ela não aceita isso, ela não aceita. Irmãos, eu lembro até o dia de hoje que tinha um amigo meu que era membro da igreja e tinha começado as construções lá no condomínio Morro Vermelho. E aquelas construções começou a todo vapor no condomínio Morro Vermelho. E aí esse amigo meu, ele era um engenheiro, e ele foi lá e fez um projeto hidráulico para uma mansão lá. E ele fez esse projeto hidráulico, e ele desenhou todo o projeto hidráulico lá na mansão. Aí o que aconteceu?
A dona da casa arrumou um outro engenheiro para fazer um projeto elétrico. E aí, quando o engenheiro do projeto elétrico chegou lá, ele não tinha uma acessibilidade nem como ser humano, e ele chegou na dona do prédio e falou assim: olha, quem fez esse projeto hidráulico para você aqui? Ah, foi o engenheiro tal de fulano de tal. Aí o rapaz falou assim: ó, está tudo errado. Esse projeto hidráulico aqui está tudo fora de medida. Isso aqui está fora de padrão. Isso aqui está fora de padrão. E aí o que aconteceu? A mulher chamou esse amigo meu que tinha feito o projeto hidráulico e falou assim para ele: rapaz, você fez aqui tudo errado, fora de padrão. O engenheiro que é o engenheiro elétrico aqui falou que você cometeu um agarfe aqui, que você fez tudo errado. Aí o que ela fez? Ela pegou, querido, foi lá e pegou esse engenheiro que era da igreja, amigo meu, e mandou ele embora da obra. Falou: eu não quero mais o seu serviço aqui. E aí ele veio embora. Aí ele bateu na minha casa. Aí quando ele chegou na minha casa, triste, cabisbaixa, ele pegou e falou assim: pastor, puxa vida, o diabo se levantou no engenheiro elétrico lá e falou que o meu projeto está tudo errado. Eu falei para ele: puxa vida, cara, quantos anos você tem de experiência? Ele falou: muitos anos. Eu falei: aonde que você acha que errou? Ele falou assim: pastor, eu não errei. Eu falei: então você vai voltar lá e vai falar assim para a mulher: ó, você falou que o meu projeto está tudo errado, que o meu projeto ele está fora de padrão, que o engenheiro tal falou. Eu quero que ele prova. Por quê? Porque todo engenheiro está ligado a um órgão que eu não sei qual que é, e que aquele órgão evidentemente é passivo de fazer apresentações ali sobre essa questão. Aí ele chegou lá e falou assim para a dona da casa: o engenheiro elétrico falou que estava errado, eu quero que ele prova, que ele mostra aonde está errado. Conclusão, querido: o engenheiro elétrico engoliu, disse que não era bem assim, e a mulher, dona da mansão, ficou nervosa, mandou o engenheiro elétrico embora, recontratou ele, e ele ficou trabalhando e ganhou muito dinheiro lá. Aí ele voltou em casa e falou assim: pastor, muito obrigado. Por quê? Ele já tinha aceito aquela situação aonde alguém foi e alguém colocou que aquele projeto dele estava errado, e ele voltou murchinho para casa. Ah, meu amado, ele estava na minha casa, e aí ele saiu de casa, ele chegou lá, querido, e foi e colocou aquela confusão toda lá. Conclusão: ele voltou, querido, a trabalhar e pegou vários outros projetos no condomínio Morro Vermelho. Você sabe o que é isso, irmão? Muitas vezes o diabo ele quer fazer isso. O diabo ele quer nos intimidar. A única coisa que o diabo pode fazer é nos intimidar. O diabo não pode fazer mais nada além disso. A Bíblia fala o seguinte: olha, o diabo ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não é um leão, irmãos. O diabo ele não é nem um gatinho, nem um gatinho não é, que dirá um leão. Aí o que acontece? Muitas pessoas que estão vivendo hoje nesse mundo, muitas pessoas estão oprimidas, muitas pessoas estão muito oprimidas nesse mundo. Por conta de quê? Por conta de que o diabo prevaleceu na sua vida e ele não conseguiu fazer o quê? Não conseguiu fazer uso das armas espirituais, que é a base, é a oração. Irmão, não tem para ninguém, não tem demônio, não tem circunstância, não tem nada na vida das pessoas que possa resistir um coração cheio de Deus na oração. Não tem, irmãos, não tem, queridos. Muitas pessoas aqui nessa noite que conhecem meu testemunho, irmãos. Irmãos, eu era vendedor de uma firma em São Paulo. Eu cheguei naquela firma em São Paulo, vendedor da firma. Aí eu cheguei na firma lá um dia, e eu precisava de uma mercadoria, e o dono da firma, ele não fez a mercadoria. Aí eu caí na besteira de falar para o dono da firma de Deus. Aí eu falei para ele assim: escuta, eu prometi que eu vou entregar essa mercadoria, e eu sou um homem de Deus, as pessoas vão chamar de mentiroso. Irmãos, o dono da firma, ele apelou comigo. Você sabe o que ele fez?
Dentro do escritório dele, irmãos, ele arrancou uma carteira assim do bolso, esparramou a carteira assim, tinha muitas notas de $100, encheu a mesa de $100 e falou assim: esse é Deus, esse tem poder para fazer e desfazer e de mandar buscar. A mesa cheia de dólares. Irmãos, eu vim de São Paulo em casa chorando copiosamente. Falei: Senhor, ele não poderia ter falado isso do Senhor. Eu lembro que tinha na minha casa um quarto de oração. Eu cheguei no meu quarto de oração, dobrei meu joelho, abri a minha Bíblia, lá em Jeremias, coloquei a minha Bíblia no chão, coloquei meu joelho em cima da Bíblia e comecei a orar em cima da Bíblia. A hora que eu terminei de orar, sabe qual versículo que estava escrito? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tiro do ímpio e dou para os que são meus. Você acredita nisso? Eu abracei a minha Bíblia no chão e falei assim: Deus, cumpra isso na minha vida. Irmãos, aconteceu muitas coisas que eu vou encurtar a história. Sabe qual é o final de tudo isso? Depois de 1 ano, o vendedor se tornou um empresário. Eu estava vendendo para o Brasil inteiro, ganhando muito dinheiro. E um dia, no mesmo quarto de oração, Deus falou assim: ó, eu sou aquele que zelo pelo cumprimento da minha palavra. Eu disse para você que ia fazer. 1 ano depois, você se tornou um grande empresário. E eu glorifiquei o nome do Senhor por conta disso. Você sabe o que é isso? É o poder da oração. É o poder da oração. É usar a arma correta. A arma correta, irmão, para derrubar o diabo. O diabo tocou na tua vida financeira. O diabo, ele oprimiu você. O diabo, ele tentou, querido, acabar com a tua vida. Ele colocou você numa depressão. Sabe por quê, meu querido? Porque ele roubou, tirou suas posses, tirou sua tranquilidade, tirou o seu dinheiro, tirou sua segurança. Como que você vai vencer isso? Usando armas espirituais. Como, querido, que uma pessoa pode reverter na sua vida uma falência? Como que uma pessoa pode reverter na tua vida uma situação, querido, deplorável financeiramente? É você fazer uma aliança com Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Só que lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, fala o seguinte: que o dinheiro é uma semente. Aí, quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia com fartura ceifará. Então deixa eu perguntar uma coisa para você, meu amado. Você está com problema financeiro? Você sabe o que você precisa fazer hoje? Usar as armas corretas. Usar as armas corretas. Você sabe o que a Bíblia fala lá em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10 a seguir? O Senhor fala o seguinte: que se você fazer uma aliança com Deus, de você ser um dizimista na casa do Senhor, Deus está dizendo o seguinte, que Ele vai repreender. Sabe o que Ele vai repreender? Ele vai repreender todos os demônios da sua casa. O devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. A Bíblia diz em Malaquias que Deus vai destruir todos os demônios opressores da tua vida financeira, se você fizer uma aliança com Deus. E aí a Bíblia fala o seguinte: se você fizer uma aliança com Deus, aí você traz o seu dízimo da igreja. Aí quando você trouxer o seu dízimo da igreja e for de coração, presta atenção, tem que ser de coração. O Senhor diz o seguinte: faz prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu e não vou derramar uma bênção tal sobre a sua vida, que advenha a maior abastança. Você sabe o que é isso, irmão? É Deus, irmãos. Eu dei meu testemunho para os irmãos aqui. Irmãos, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Só que aí chegou um dia que eu estava tão cheio de dinheiro, vendendo para o Brasil inteiro,
O Osés sabe disso. O Osés chegava em São Paulo, querido. Eu tinha um barracão, querido, que era metade disso aqui, que era só de pelúcia, tudo importado. Eu fazia importação, era muitos dinheiro. O Osés até falava para mim: pastor, tem uns dias que você não vai vir mais de carro para São Paulo, você vai vir de helicóptero. Querido, dada a circunstância na época, era muito dinheiro. Aí quando Deus apresentou o plano dele para mim ser pastor, aí Deus pegou e falou assim: filho, eu te quero você para mim. E eu dizia assim: não, Senhor, eu não quero, eu sou empresário. E o Senhor dizendo: vem, filho, eu quero você para mim. E eu dizia: Senhor, eu sou empresário. Aí Deus foi lá e puxou o tapete literalmente. Eu lembro até hoje que quando eu estava na minha casa, quebrado financeiramente, tudo que eu vendia ninguém me pagava. Irmão, era incrível. Irmãos, há 16 anos atrás, eu ia no banco com 30 mil de depósito, eu tinha 50 de cheque sem fundo, eu ficava devendo 20. Aí eu ia no outro dia, levava 50 para pagar aquele cheque, tinha 80 de cheque sem fundo. Eu falei: meu Deus, o que vai acontecer? Deus falou assim: não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Eu te quero sobre um projeto muito maior ainda. Oh, meu querido, demorou para me entender, mas eu entendi. Mas eu posso dizer para os irmãos: olha aqui para mim com propriedade. Eu sei o que é ganhar 30 mil por mês há 15 anos atrás. E eu sei também o que é viver com R$1.200 por mês. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, segundo diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, você está vivendo situação aqui, está vivendo situação dessa financeiramente, quer mudar o quadro da sua vida? Quer mudar o quadro da sua vida? Usa as armas corretas, meu amado. Usa as armas corretas. Seja um dizimista fiel, um ofertante na casa do Senhor, como diz Paulo. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não é o dinheiro, é a sua atitude. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Presta atenção. Se você não quiser fazer aliança com Deus, não tem problema. Puxa, irmãos, você acha que Deus está preocupado com isso? Não. É você que tem que entender nessa noite que quem tem que fazer uso das armas é você. A sua decisão te leva a isso. Então, queridos, o que o diabo quer fazer? Ele quer nos destruir. Por isso que nós temos que fazer o quê? Usar as nossas armas espirituais. A segunda coisa importante para nós destruir os atos do diabo aqui, queridos, sabe o que é? Nós precisamos descansar em Deus. Quem tem Jesus tem que saber descansar em Deus. Salmo 37, versículo 5, coloca aí, Arthur. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Vamos ali. Salmo 37, 5. O que diz ali? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o quê? Tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Por que o Pedro foi dormir no versículo 6, irmãos? Duas algemas, 8 soldados de um lado, 8 soldados do outro, e 2 soldados lá fora. Aí o que ele foi fazer? Foi dormir. Irmão, sinceramente, você dormiria nesse caso? Eu estou sendo sincero, eu não ia dormir não. Eu ia ficar orando a noite inteira. Eu não ia confiar com os irmãos e orarem para mim não, filho. Eu ia chegar ali e ficar ali a noite inteira: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Por quê? Eu sabia que o Herodes não estava por brincadeira. Os judeus todos felizes porque estavam matando os crentes. Irmãos, o Pedro não fez nada disso. O Pedro foi dormir. Por quê, irmãos? Existem momentos na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, que tudo que você fizer não vai adiantar. Tem momento que é descansar. Amém ou não? Tem um versículo que fala o seguinte, eu acho que é o salmista que fala isso. Preste atenção, esse versículo tem que ser interpretado, senão você vira um vagabundo. Você sabe por quê? O versículo fala assim, ó: o nosso trabalho do Senhor é descansar. Olha o Patovinho está até hoje esse versículo.
E aí, irmão, beleza? O versículo fala o seguinte, ó: nosso trabalho no Senhor é descansar. Está falando evidentemente em relação a quê? A coisas espirituais. Eu pergunto para você, adiantava o Pedro ficar acordado? Irmão, olha aqui para mim de novo, presta atenção. O Pedro dormiu e a visitação do anjo foi igual a um sonho. Tem hora que você tem que dormir para sonhar. Sabia disso? Tem hora que você tem que dormir para você sonhar. Tem hora que o diabo não quer que você durma. Sabe por que não quer que você durma? Para você não sonhar. Agora o problema é quando você sonha, querido, só pesadelo. Pesadelo. Ó o Rafael. Rafael, querido, ele ia dar o golpe hoje na reunião aqui. Aí o Rafael ia dormir lá em Jaguariúna. E ele dormiu lá em Jaguariúna. Só que quando foi de manhã, a pastora foi no sonho dele. E a pastora chegou no sonho dele. O sonho ainda foi um sonho bom, que ela chegou, ainda deu um beijinho no rosto dele e falou assim: ô Rafael, vamos para a reunião que dá tempo. Aí ele acordou, a pastora não estava lá, ele pegou, para a reunião de manhã cedo. Ele que contou isso para mim. Isso não foi um pesadelo, né? Foi um sonho mesmo, uma revelação. Vamos embora, rapaz, sai do meio dessa roda aí. Gente, é brincadeira. É brincadeira. Aí o que aconteceu? Ele chegou aqui na reunião de manhã cedo, falou assim: puxa, pastor, a pastora foi lá e me buscou. Eu falei: como é isso aí? Não, ela foi lá no meu sonho. O quê? Irmãos, presta atenção. Às vezes Deus quer dar um sonho, precisa uma revelação para você. Uma revelação para você. O que o Pedro estava fazendo ali? O Pedro estava tão tranquilo, mas tão tranquilo, irmão, tão tranquilo, que o Pedro foi dormir. Aí ele teve um sonho. Qual foi o sonho? Apareceu um anjo para ele e falou assim: Pedro, meu filho, levanta. Olha o que o anjo falou. Soltou aqui. Ele ia sair, o anjo falou assim: não. Põe a sandália, meu querido. Põe a capa nas suas costas. E ele foi saindo, chegou lá na porta. Faltavam os dois vigílios da porta. Aí o que o anjo fez? O anjo abriu a porta e ele passou. A hora que ele passou, que ele está na rua, ele desperta daquele sono e ele fala: puxa, eu estou na rua. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem momentos nas nossas vidas que não adianta você arrancar cabelo da sua cabeça. Não adianta. Você sabe que eu não estou careca por causa disso. Você sabe, querido, eu vou contar uma história aqui de um discipulador. Eu vou contar a minha história aqui para os irmãos. Por que eu sou careca? Eu vou contar por que eu sou careca. Irmãos, eu era assim, ó. Eu era assim, fortão, magrelo, assim, mas fortão, assim, musculoso. Minha esposa sabe disso. Ela é a única que sabe disso. Eu tinha muito cabelo. Aí Deus chamou eu para cuidar de uns irmãos mais velhos que eu. Celcinho, o Carlos Toledo. Deus usou eu para cuidar desses velhinhos aí. E aí o Senhor falou comigo: meu filho, você é muito novo para cuidar desses velhinhos lá. Então você vai lá, você faz um implante e coloca uma calvície. Você faz uma implante e coloca uma calvície para você ficar um pouco mais velho, para te respeitar. Aí eu falei: sim, Senhor. Eu fui lá e coloquei um implante para ficar um pouquinho mais velho, só por isso, irmão. Então eu não perdi meu cabelo. É brincadeira, irmão. Pode sorrir, viu? Tem irmão pensando sério aqui. Será que é verdade esse negócio aí? Não é não, querido. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você perder a sua paz, perder seu cabelo, muitas vezes para determinadas coisas. Sabe o que você tem que fazer? Igual estava o versículo aí: entrega o seu caminho ao Senhor. E aí o que mais? Confia nele. E o que mais? Ele o que? Tudo fará, irmãos. Aí eu pergunto para você: o Pedro tinha que dormir para sonhar. Você sabe, querido, estou falando sério aqui. Se você tem insônia de noite, está precisando confiar mais em Deus. Fala: Senhor, eu quero ter um sonho hoje. Quero sonhar hoje. Amém ou não? Outra coisa importante que precisamos aprender: precisamos ter experiências sobrenaturais com Deus. O versículo 7 diz o seguinte: de repente apareceu o anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão.
tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das suas mãos as algemas. Amém ou não? Precisamos ter experiências sobrenaturais com Deus. E essas experiências sobrenaturais com Deus, evidentemente, estão todas alinhadas às nossas decisões. Imagina, por exemplo, que lá em Lucas, deixa eu ver se é isso mesmo. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que vocês conhecem muito bem esse trecho dessa passagem. E a mulher tinha um fluxo de sangue e fazia 12 anos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro e não tinha sido curada através da medicina. Ela traçou um plano na sua vida: eu vou tocar na orla, na barra das vestes de Jesus. Vocês imaginam, querido, uma multidão seguindo Jesus. Aquela mulher, para tocar nas orlas ou na barra da veste de Jesus, ela teve que deitar no chão. E imagina, querido, que Jesus, ele estava uma vez dentro de uma casa pregando a palavra de Deus, e as pessoas queriam levar um paralítico lá, não tinha como entrar com o paralítico. Sabe como que eles fizeram? Colocaram a cama por cima assim, abriram o telhado e desceu o paralítico onde Jesus Cristo estava. Irmãos, o lugar onde Jesus Cristo estava, o metro quadrado que era muito difícil de conquistar. Ninguém chegava perto de Jesus tão facilmente. Teve um dia que a mãe e os irmãos de Jesus não conseguiram chegar perto de Jesus. Aí a mãe e os irmãos de Jesus mandou recado. Fala para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Aí quando chegou até Jesus, falou assim: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui, quer falar com você. Pede para as pessoas abrir o espaço para ele chegar até você. Aí Jesus Cristo, muito carinhosamente, olhou para as pessoas e falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Os meus irmãos, a minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A mãe de Jesus continuou lá fora. Jesus estava dizendo o quê? A mãe de Jesus biológica, se ela quisesse ter intimidade com Jesus, ela tinha que conquistar o espaço dela. Não é por merecimento. Às vezes tem crente que acha que porque ele é crente, automaticamente ele vai ser abençoado. Se você trazer o seu dízimo no gasofilaço, e você não orar a Deus, para Deus abençoar você, para Deus reverter aquele ato seu de fidelidade em bênção à sua vida, não vai acontecer. Você sabia que o apóstolo Paulo escreve e fala o seguinte: que nós precisamos fazer conhecido diante de Deus a nossa oração e diante dos demônios? Você sabia disso? Você tem que orar para Deus e orar contra o demônio? Não é orar para o demônio, não. Você ora a Deus tipo assim: olha, irmãos, estou ficando rouco, os irmãos me perdoem, mas já vou terminar. Imagina, meus queridos, vocês fazendo isso. Olha, você faz uma oração para Deus, tipo assim: Senhor, eu tomo aliança com o Senhor, eu sou dizimista fiel, e eu faço prova da tua palavra na minha vida, porque eu sou fiel. Aí você fala o que para o diabo? Diabo, em nome de Jesus, você não vai tocar mais na minha finança, porque agora eu sou dizimista, ofertante, e diante de Deus, eu tenho minha aliança com Deus. Aí, querido, você traz o seu dízimo, você não ora a Deus, você não fala para o diabo quem você é em Cristo Jesus. Sabe o que vai acontecer? Nada. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer o quê? Usar nossas armas espirituais. Quando o diabo tentar oprimir você, quando o diabo tentar atrapalhar a tua vida, você tem que lembrar ele da seguinte questão: falar assim: Satanás, o meu Jesus Cristo te derrotou, pisou na tua cabeça, esmagou a tua cabeça, tomou de ti a chave do inferno, a chave da morte, e você não tem poder na minha vida, porque eu sou lavada, remida no sangue de Jesus. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso. Se você não fizer conhecido diante dos principados, ele vai continuar na tua vida, vai continuar tocando na tua vida. Ah, meu querido, ah, meu irmão, sabe o que você está precisando hoje aqui? De ter experiências sobrenatural com Deus. Experiência sobrenatural, ainda que te custa alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue, provavelmente ela foi pisoteada.
foi pisoteada. Não tinha como, naquele espaço físico, ela tocar na orla de Jesus, se ela não tivesse deitada no chão. Mas Jesus Cristo fala para os seus discípulos assim: olha, alguém me tocou. Ao discípulo Pedro, que ele não fala assim: Jesus, tenha paciência, tenha santa paciência, Jesus. Todo mundo te aperta, eu mesmo estou te tocando aqui, todo mundo está te tocando, e você fala que alguém me tocou. Ele fala assim: não, alguém tocou diferente, porque de mim saiu o quê? Virtude, irmão. Adianta, querido, você tocar em Jesus assim, tocar em Jesus desse jeito assim, não. Você tem que tocar em Jesus. Como tocar em Jesus? Tocar em Jesus entregando, fazendo uma entrega, entregando para Jesus, querido, junto com Jesus. Aí quando você toca em Jesus, irmãos, sai virtude dele, a tua vida é mudada, é transformada, o diabo cai por terra, o diabo tem que soltar as prisões, as bênçãos começam a acontecer, a sua família prosperar, a sua vida começa a mudar, coisas extraordinárias começam a acontecer, você começa a ter visão, começa a ver anjos, a experiência sobrenatural, querido, do Pedro. Então, meu amado, em nome de Jesus, você precisa disso. E continua para terminar, o quarto, atitude. A atitude de sair, ela é nossa, mesmo quando o agir de Deus não é claro. Atos capítulo 12, versículo 8 e 9, diz o seguinte: disse-lhe o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguiu, e não sabia que era real e que o anjo estava fazendo, mas pensava que estava tendo uma visão. Deus quebrou as algemas de Pedro, mas Pedro teve que ter a fé para sair andando. Ou ele poderia, evidentemente, ser capturado de novo. Então o que acontece, irmãos? Às vezes, uma pessoa ele quer esperar Deus fazer, aí ele fica só esperando para Deus. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Preste atenção, meu amado. Deus foi lá, vamos recapitular. As pessoas orou, tirou as algemas, pediu para ele calçar as sandálias, a capa, levou ele para fora. A hora que ele saiu na rua, o que aconteceu? Ó, o anjo sumiu. Aí o que ele fez? A hora que ele viu que ele estava acordado, irmão, aqui, saiu numa corrida, correndo evidentemente, escondendo talvez dos sentinelas do alto, e foi correndo e foi embora. Então, amado, Jesus, ele vem e ele intercede por nós, como diz a palavra, e ele realiza o milagre, irmãos, mas a atitude é sua. A atitude é sua. A atitude é sua, irmãos. A atitude é sua. É você que vai entender, querido, qual é o momento de você agir. Então, se você não agir, não for coerente, você não vai sair dessa situação. Amém, queridos? Deixa eu ler a conclusão aqui e passar para a pastora, que eu acho que eu não falo mais muitas outras coisas. A conclusão é a seguinte: há vários exemplos na Bíblia e na vida de pessoas que vivem a vida inteira preso nas prisões do inimigo. Jesus nos libertou de todas as prisões. Deus diz que quando Jesus nos libertar, verdadeiramente seríamos livres. Mas nós precisamos conhecer a verdade, ou seja, a palavra de Deus, que revela tudo que nós temos como direito, como filhos, e não aceitarmos andar mais nas prisões. Nessa noite, o poder de Deus vai passar por aqui, e todas as algemas e cadeias serão quebradas, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso ou não? Então eu queria que você ficasse de pé, por favor. Fica de pé, por favor, querido.
Uma coisa eu posso garantir: todos nós precisamos de Jesus. E uma coisa eu posso garantir é que a palavra de Deus que eu acredito, como cita aqui na conclusão, realmente João fala a respeito disso. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Irmãos, eu não sei qual é a circunstância da tua vida. Eu não sei, querido, como está a tua vida, a tua família. Por mais que você já tenha falado com o pastor, queridos, a sua intimidade é você e Deus que conhece. Mas nessa noite, querido, eu queria te oferecer para você um Jesus Cristo que é vivo, que é poderoso e que tem nessa noite um desejo enorme de transformar a tua vida. Mas nessa noite, queridos, eu sinto dizer, querido, que você precisa ter um pouquinho mais de experiência com Ele. Você precisa nessa noite ter uma experiência particular com Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo que não saísse som, mas que pelo menos você sussurrasse e você começasse a botar para fora agora tudo o que você não quer mais que aconteça na sua vida. Eu queria que você nesse momento propôsse diante de Deus uma mudança através de uma aliança. Através de uma aliança. Você nessa noite quer mudar a sua história, meu querido. Ele quer te libertar verdadeiramente. Ele quer que você faça uso das armas. Ele quer, querido, que você realmente tenha uma decisão de viver o milagre, de ter uma experiência sobrenatural. O Senhor nessa noite, querido, nessa noite, o Senhor te chama. Te chama nessa noite, porque quer ter um compromisso com você. Fala para Jesus nessa noite.